É meio complicado tentar entender a internet, o que move certas coisas delas, né? A gente tem basicamente acesso a uma Wikipédia inteira que pode mudar as nossas vidas, mas a gente prefere perder tempo com certas coisas. E isso vale mesmo pra mim, só que eu sou hipócrita. Existem vários gores que fazem sucesso por serem gores. Foi o que aconteceu com o calcanhar de maracujá, que eu tenho pesadelo até hoje. Tipo, tinha milhares de avisos pra não ver isso. O chamativo desse negócio era não ver isso, e por isso que a gente ia ver, sabe? Curiosidade, né? Entre os gores que fazem sucesso, tem o hentai. Não posso afirmar a verdade sobre cada hentai, porque eu não sei o que tem por trás dele. E eu nem sei se hentai é o nome certo, acho que cada tipo de hentai tem um nome diferente, mas eu conheço apenas como isso, então desculpa se eu estiver errando muito feio nisso. Mas eu sei que existem hentais que foram feitos apenas por zoeira. Eu posso conseguir não entender porque uma pessoa gastaria o seu tempo e o seu talento para fazer certas coisas que eu vi, mas eu entendo que existem pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo, gostam de ficar zoando a galera. E como eu disse, o gore virou entretenimento, então... Mas existem um deles, e principalmente um que fez bastante sucesso, que eu percebi, e pode ser coisa da minha cabeça, sabe? Esse vídeo é só uma teoria, que tem algo muito obscuro, mas muito obscuro mesmo por trás deles. E pra entender o que eu quero dizer com isso, eu vou tentar explicar umas coisas e espero que vocês entendam. Assim, o meu ponto é, existe uma diferença entre você saber que algo é errado e você entender o porquê isso é algo errado. Um exemplo é as crianças, sabe? As crianças sabem que muitas coisas são erradas, só que elas não entendem, e por isso que elas fazem as coisas. Como, por exemplo, as crianças sabem que é errado enfiar o garfo na tomada, sabe? Por causa que disseram pra ela, tipo, não faça isso, você vai morrer. Só que mesmo assim, ela não consegue entender, por causa que no caso da criança, né, é por causa que ela não tem experiência com a vida. Não que seja necessário enfiar um garfo na tomada, é porque se a criança fizer isso, não vai dar tempo dela entender o porquê. Tem coisas na vida que a gente só passa a entender com maturidade. Tem pessoas que nem com maturidade, né, porque elas não conquistam maturidade pra entender. Só que existe um outro contexto nessa coisa entre saber e entender, e no caso desse caso, né, que entram as pessoas doentes, né. Ele sabe que o que ele faz é errado. Todo mundo sabe, porque é crime, sabe? Até por causa que ele não faz, né, as coisas na frente de todo mundo por medo de ser preso, porque ele sabe que é errado e é crime, mas ele não entende. Diferente da criança, que não entende por falta de experiência, né, por falta de maturidade, esse tipo de cara não entende ou por dois motivos. Um, ou por questão de sociopatia, algum outro problema psicológico, mental. Meio que falta um parafuso na cabeça da pessoa que meio que torna ela isso aí. Tem problemas psicológicos e mentais que impedem que a pessoa sinta empatia ou não consegue aprender as coisas, sabe? Não adianta, ela vai fazendo merda e ela não absorve as consequências. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ou então não é nenhum tipo de problema mental. E é o que acontece, na minha visão, na maior parte dos casos, que é simplesmente a pessoa não quer entender. Você sabe que o que você faz é errado, mas não quer entender. Por quê? Pelo simples motivo de que no momento que você entende uma coisa, você tem que admitir uma série de coisas. Você é um monstro, um criminoso, alguém que quer machucar uma criança por simples prazer egoísta. Porque você tem que entender que uma criança, ela não entende o que de fato é sexo, porque elas não têm cabeça pra isso, sabe? Elas são inocentes demais. E elas também são muito indefesas, independente do tipo do adulto e da criança. A criança sempre vai estar em desvantagem por ser criança. A criança não tem como se defender, não importa a criança. Não só por uma questão física, mas também por uma questão emocional. Crianças são indefesas em vários aspectos. E crianças são manipuláveis. Crianças são sugestíveis, elas são vulneráveis e elas são bobas, sabe? Você pode convencer uma criança a fazer qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa. E convencer ela a ficar quieta. Seja por mentindo pra ela ou
ameaçando ela. Mas você, sendo adulto, você sabe por quê, o que tá acontecendo errado. E você pode muito bem entender o porquê, mas não quer. Por quê? Por simples motivo de que não quer ser o monstro da história, não quer ser a pessoa errada da história. And she was just standing there watching me, and I remember looking up and just seeing her and just going, wow, she's beautiful. I knew I was in deep. I had fallen for the girl. The last thing I wanted to do was hurt her. I took on a regular babysitting gig. She was 5. She was a precocious girl. She was advanced for her age. She was also very independent. A lot of my fantasies actually revolve around little girls who are in some way more powerful than I am. Eventually my attraction became, overwhelming to the point I had to go relieve myself in the bath. Parai dos filhos do Brasil. É lamentável. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco! Gente que não gosta de encarar esse fato, de admitir esse fato que é a pessoa errada da história. Ela não quer estar nesse lugar. E por quê? Porque você admite que você é mal apenas em desejar fazer aquilo, sabe? Desejar machucar alguém. Caso você fizer algo, sabe? Entendendo que aquilo é errado, você, logicamente, é o culpado, sabe? Você já tá admitindo culpa ali. E essa sensação, ela acontece em vários níveis na nossa mente. Não tô falando sobre pedofilia. Tipo, dando outros exemplos aqui pra ver se você me entende, sabe? Quando alguém, por exemplo, trai, rouba ou faz alguma merda que acaba prejudicando alguém, em vez da pessoa encarar o fato diretamente e dizer, o que eu fiz foi uma merda, você realmente só um bosta por ter feito isso? Não, a pessoa começa a entrar em negação, decide ficar dando 1000 explicações que não a coloque como a culpada da história, mas começa a dar justificativas que coloque a culpa em outra pessoa, ou sei lá, no tempo, em alguma coisa que não seja a pessoa, sabe? Que no final da história não seja eu só o culpado, e sim aconteceu ou fizer isso, sabe? Tudo pra tentar se esquivar da culpa ou se esquivar do lugar de o culpado. É o exemplo das pessoas que traem, sabe? Em vez de ir lá admitir, falar, nossa, eu estive lá, eu traí, eu escolhi fazer isso, eu escolhi estar com outra mulher ou com outro homem. Não, a pessoa começa a dizer, mas o meu parceiro não me deu carinho, ou a outra pessoa ficou me provocando e coitado de mim, eu acabei cedendo, sabe? Ela não fala, eu fiz isso, sabe? Eu estive ali, eu fiz. Ou pessoas que roubam costumam fazer muito disso, sabe? Costumam falar que, achado não é roubado, eu não tinha, a pessoa tinha, sabe? Tava sobrando da outra pessoa, injusta a pessoa tem, eu não tenho, vai lá e pega e foda. Não querendo comparar isso com pedofilia, né? Porque pedofilia é um crime totalmente desumano, sabe? É um nível bem maior de desumanidade, uma escala assim, mas só tô dando exemplo de como a mente humana encara situações que a gente é o culpado, sabe? A pessoa simplesmente tenta se esquivar e não está nesse lugar de ocupado. Então, voltando à mente do pedófilo, o que ele faz nesse momento? Já que ele não admite que ele é o culpado e não quer entender isso, o que ele faz? Adivinha? Ele culpa a criança, e você já deve ter visto isso milhares de vezes. Ele começa a ver detalhes na criança, por exemplo, o jeito que ela anda, o jeito que ela olha, o jeito que ela sorri, e começa a se esforçar pra ver nisso na criança como se a criança estivesse querendo provocar a pessoa, sabe? Ou dando em cima, ou abrindo uma porta, sabe? É muito doentio e de fato é nojento
Mas é assim que acontece na cabeça de muito deles. Às vezes a criança tá carente, sabe? E aí ela fica meio que vulnerável a qualquer oferta de carinho. Ou porque o pedófilo, ele deu presentes pra criança, que é o que muitos deles fazem, sabe? Eles ficam adulando a criança, ficam dando atenção, presentes, tratando a criança como uma princesa, um princeso. A criança simplesmente é legal com a pessoa por causa que ela acaba achando que a pessoa tá fazendo isso com ela porque quer ser amigo. Então ela dá confiança pra pessoa como um jeito de corresponder à amizade que ela tá vendo, sabe? Corresponder ao carinho que tá recebendo. Não em outro sentido, obviamente. É que crianças, elas não têm experiência com a vida, sabe? Elas não têm maturidade. E logo, elas não têm esse desconfiômetro que nós adultos temos, sabe? Quando alguém começa a tratar muito bem a gente e dá coisas de graça pra gente, a gente começa a pensar, essa pessoa quer alguma coisa, sabe? Essa pessoa quer se aproximar de mim e tal. Mas as crianças não têm isso. Já elas, você gritou com elas, você é mal. Você tratou elas bem, você é boa pessoa, você quer ela bem. Crianças trabalham assim, sabe? Não por maldade, não por nada, simplesmente porque elas não têm esse desconfiômetro, elas não entendem direito as coisas. Então tá, enquanto a criança tá sendo legal com quem tá sendo legal com ela, o pedófilo tá lá, trabalhando coisas doentes na cabeça dele. Você convence que aquilo é um momento de sedução. Você que parece nojo. Ou ele vê como tipo de brecha as chegadas dele, porque ele faz isso com uma intenção ruim. E aí a criança... Não dá pra entender. É sério, gente. É que acontece muito dos abusos, sabe? O cara coloca isso Aí tu vai lá, você pega o cara e tenta punir o cara por ele ter feito isso. Só que existe um problema, sabe? Um porém nessa situação. Pra uma pessoa entender, né? Pra uma pessoa, assim... Pra punição fazer efeito, a pessoa inicialmente precisa entender o que ela fez errado, sabe? Ela precisa estar culpada ali. E aí a punição faz efeito, pega bem na ferida da pessoa. Você precisa sentir culpa para uma punição dar certo. E como o pedófilo não quer entender o que ele faz é errado, então ele não tem essa culpa, sabe? O que acontece na situação, por mais que pareça doentio, e que se vocês leem notícias, vocês veem o que está acontecendo. Eles simplesmente começam a se sentir os injustiçados da situação. E até começa a criar raiva da criança. Que eles começam a colocar na cabeça deles assim, mas a criança me seduziu, a criança me colocou nessa situação, sabe? Começa a colocar a culpa como estupradores, pessoas que roubam fazem. Colocam a culpa na vítima, sabe? E o que faz com um cara desse, sabe? Nem usando psicologia dá certo, gente. Porque não adianta, ele não quer entender. Como eu disse, ou porque tem algum parafuso a menos na cabeça da pessoa, ou porque ele simplesmente não quer entender que ele é um monstro. Ele só quer o prazer fácil. Ele não quer esse outro lado, sabe? A coisa de entender que ele é mau. Mesmo que você bata na pessoa, mesmo que você faça ela sentir medo, e daí não fazer as coisas, sabe? Não fazer as coisas por medo. Não adianta. Por causa que quando você meio que impede as pessoas de fazerem algo por medo, por ameaças, elas continuam fazendo, só que elas fazem escondidas. E daí, finalmente, vamos analisar a porra do hentai lá. A coisa fez sucesso na internet por uma simples questão de ser gore, sabe? As pessoas começaram a mandar uma pra outra por filha da putice. Gente que não consegue ver, teve gente que quase chegou a vomitar, tem gente que simplesmente começa a ter uma crise de riso, de nervosismo, ou teve gente que nem eu, que, sei lá, passou mal. Eu tive uma crise de ansiedade vendo esse negócio, porque, caramba, é muito forte, mesmo sendo colorido. Tipo, é gore. É tipo calcanhar de maracujá, numa versão bem pior. E, pois é isso que a nossa mente saudável vê apenas como isso. Só que a gente não percebe as coisas que podem estar por trás disso, que é aliciamento. Tenta entender meu ponto. Lembra que eu disse que pedófilos costumam procurar detalhes na criança para criar uma justificativa? A coisa já começa assim, já começa reparando os detalhes no pico lá, vendo o jeito que ele anda, o jeito no cabelo dele, o jeito que ele olha, até essas escolhas entre essas que o menino faz, como aceitar ir em certos lugares com o cara, sabe? Tipo, na visão da coisa, é como se a criança estivesse aceitando participar dos abusos. O desenho, ele tem duas finalidades. Uma é mostrar o ponto de vista de um abusador e a outra é
A outra é aliciamento de menores. Bem, eu não sei se vocês viram, mas teve uma época que simplesmente explodiu isso, que descobriram que haviam pedófilos que estavam usando personagens infantis, fazendo coisas, sabe? Tipo, eu vou procurar aí. Usava personagens em situações aí e mostravam isso pra criança, pra meio que aliciar elas. E como eles fazem isso? Tipo, a criança não entende o que é sexo, simplesmente não entende. A gente nasce com instintos que vão aflorando com o tempo, né? Não, nem chegou nessa fase nas crianças. Só que elas não entendem, elas não sabem o que é isso. Logo, a mente delas, nessa questão, é simplesmente como um papel em branco, sabe? E por isso, a primeira pessoa que chegar lá e rabiscar, por ela não entender, por ela não saber de nada, você simplesmente pode moldar o jeito que ela vê, simplesmente sendo a primeira pessoa a introduzir ela aquilo. Quando você é a primeira pessoa a introduzir uma realidade na cabeça de alguém, você pode transformar isso em uma verdade. Será que dá pra entender? É que os pais não conversam sobre esse assunto com crianças porque de fato elas são muito novas. E nisso, como eu disse, sendo um papel em branco, a criança pode absorver o que o cara mostrar ali. Mas obviamente as coisas vão simplesmente machucar e constranger a criança. E para que ela não rejeite, sabe, a situação, eles simplesmente jogam glitter por cima. Como? Animando a coisa, sabe? Colocando personagens na coisa. As crianças sentem carisma por personagens animados. Tanto que o capitalismo, sabe? Empresas em geral sempre usam personagens animados para poder vender coisas a crianças. Por causa que qualquer personagem, sabe? Se o Sonic chegasse numa criança e dissesse pra ela que o certo é andar de bunda no chão, a criança vai acreditar. Então o Pico, ele serve pra isso, sabe? Pra criar um carisma na criança. Ou pra ficar no lugar da criança, sabe? Pra mostrar que como ela deve reagir, ou qual lugar ela deve estar nessa situação. Eu sei, é horrível. O personagem homem no início, ele é como os pedófilos se veem. Como um cara legal, jovem, atraente, que só tava por aí, sabe, de boa, e de repente apareceu uma criança e foi a criança que fez ele a sucumbir, sabe, que ele não conseguiu controlar os desejos, tipo, a vítima da situação. E como sempre, eles nunca se desenham, nunca se veem como uma pessoa má, como uma pessoa criminosa. Justamente, eles não se veem como uma ameaça, sabe, eles querem continuar vivendo em sociedade, eles não querem ser aquela pessoa excluída da sociedade, que na boa, né? Pra essa galera, a maldade e a ameaça está nas outras pessoas, principalmente quem critica o estilo de vida deles, estilo de vida. Esse tipo de gente sempre tem problema com julgamento, e será por quê? Porque eles não podem se defender.